Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o Volney Schucre. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem nos assiste agora e para quem vai nos assistir na internet. Isso, vai ficar depositado esse Floripa em Foco no sintesp.org.br, também no YouTube, no canal do YouTube do Sintesp e também no canal do YouTube da TV Floripa, para você assistir em qualquer lugar deste planeta de acordo com seus horários. Mas antes da gente começar o bate-papo, Volney, olha, você está com uma cara de um certo candidato a presidente da República. Já me falaram isso. Já te falaram isso? Já. O que será que está acontecendo? É a vontade de votar no Haddad que está te deixando com a cara dele? É possível. Ou coincidência? Não, coincidência. Coincidência só? É. Se a gente fosse falar dele, teria que falar de todos os outros. Não, também. é verdade. Então, mas fica o registro. Fica o registro. Você falou no último Floripa em Foco, Volney, que o Sintesp estava quase no final das assembleias gerais regionais, né? Regionais, extraordinárias regionais, né? Para eleger os delegados ao Congresso. Esse é o principal objetivo das assembleias regionais. E terminaram semana passada com a assembleia em Joinville. Sim. Nós temos em torno de 130 delegados eleitos para o Congresso, que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de novembro aqui em Florianópolis, no Morro das Pedras. Né? Ali no Morro das Pedras. Nós estamos agora encaminhando os últimos preparativos, né? Pasta, arquivos, a tese principal da diretoria, mas também teses secundárias, né? E, enfim. Os delegados puderam incluir teses, propor teses? Eles vão poder, né? Porque o preparativo do Congresso elegeu os delegados com uma ideia do que seria o Congresso, mas sem a tese antecipadamente. Então agora nós temos a preparação das teses e tudo mais. Vamos enviar para os delegados para que estudem e para que eles possam, inclusive, fazer alterações que eles acharem necessárias, né? Então, tudo isso já vai estar colocado no caderno de tese no Congresso em si, né? Já apresenta a proposta de tese principal e as secundárias e as modificações na tese principal. Enfim. Vão propor alguma modificação assim relevante na estrutura do Sintesp nesse congresso, Volney? O estatuto em si será discutido, né? O estatuto será discutido, será debatido e as propostas ainda não foram debatidas nenhuma proposta assim de impacto, específica e tudo mais. Ninguém apresentou uma proposta que seja assim de modificação, mas a gente sabe que as propostas vão aparecer, porque sempre aparecem, né? Sempre está se colocando, sempre vai estar se fazendo correções no Congresso. Nós já identificamos, a diretoria já identificou que o Congresso em si, a própria forma de eleger delegados ao Congresso vai precisar ser mais bem detalhada, mais bem explicada, porque ela, da forma como está o estatuto hoje, ela gera dúvidas, né? Ela pode ter interpretações diferenciadas, diversas e tudo mais. E a gente quer fazer uma proposta de modificação no estatuto que dê conta dessa dubiedade, né? Dessa dubiedade que tem no estatuto, né? Certo. Para uma nova realidade do sindicato, sim, a gente está enfrentando. Como a gente falou, quando o Congresso em si acontecer, nós já teremos passado o período eleitoral. Passado o período eleitoral e tendo o resultado, né? Quando a gente sempre fala resultado eleitoral, que vai nos indicar quem vai ser o nosso governador, portanto, quem vai ser o nosso patrão, com qual proposta ele foi eleito, né? Com que proposta que ele tem para o serviço público que ele foi eleito, pelo menos o plano de governo já tem que trazer isso dito, né? Já vai ter que estar colocado. A composição da Assembleia Legislativa, né? Inclusive para que a gente possa saber se comportar diante do governo eleito e dos deputados eleitos, né?
do ponto de vista De posição política. da posição política, do que ele entende com relação ao serviço público, né? Como a gente falou, tem candidatos aí privatistas, né? Tem candidatos que acham que o serviço público tem que ser esvaziado, né? Que defendem o chamado Estado mínimo, né? Que defendem esse chamado Estado mínimo e tudo mais, e que acaba influenciando inclusive servidores públicos, que mal sabem que esse Estado mínimo é um tiro no pé dele mesmo, né? Do próprio servidor. Do próprio servidor, né? Porque o que significa o Estado mínimo? É desvalorização dos salários, essa é a primeira coisa. Desvalorização dos salários dos servidores. Terceirização. A terceirização. Reduz o salário, né? Terceirização, que é mais uma pressão para diminuir os salários. E a privatização em si, né? Quer dizer, entregar os serviços públicos ao mando do Estado, né? Ao mando da iniciativa privada. Ou seja, o Estado se desfazer dessas fontes de renda. Não é fonte de renda, fonte de serviços, né? Fonte de serviço, efetivamente, né? Porque já tem candidatos dizendo que tudo que for ocioso vai ser privatizado. Já dizendo claramente isso, né? O que for ocioso vai ser privatizado. Então, assim, isso nos assusta, né? Porque isso é um ataque frontal ao serviço público, do modo geral, à qualidade do serviço público, né? Em vez de investir e qualificar, eles vão ficar de olho no que eliminar. Eles vão tentar eliminar. Então, são condições que a gente está discutindo, está debatendo. É importante que os nossos sindicalizados entendam o funcionamento dessa máquina que é o Estado, para inclusive poder se posicionar politicamente, né? Politicamente se posicionar, analisar as propostas que estão sendo colocadas aí por todos os candidatos, né? Não só de um ou de outro, mas de todos, para que a gente possa escolher o melhor patrão para a gente, né? O Sintesp está fazendo um trabalho nesse sentido, né, que é a tal da carta aos candidatos. Sim, nós nesse dia 27, onde a gente vai ter a reunião da direção estadual do Sintesp, nós convidamos os candidatos que quiserem ao participar, governo do Estado de Santa Catarina, governo do Estado de Santa Catarina, que quiserem participar da nossa reunião, para poder apresentar os documentos do que a gente entende que sejam prioridades para o sindicato, né? Para os servidores públicos de modo geral, que são representados pelo seu sindicato, né? Já foi feito convite para todos os candidatos? Já foi feito convite. Então, a gente apresentou, a gente não sabe quem que vai, quem que não. Ninguém confirmou? Não, é que algumas pessoas, alguns já tiveram retorno, mas a gente tem reunião só depois e a gente só vai poder ver isso depois. Eu particularmente ainda não sei quem são os candidatos que responderam. Mas também não vai ser não vai ser um evento público. Não, é um evento reunião de debate, é uma reunião da diretoria, mas é um debate com se algum candidato quiser se apresentar, né, para que a gente entenda, até porque o Sintesp é um sindicato de todo o serviço público, né, de todas as secretarias, autarquias, principalmente do executivo, né? É semelhante ao que o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o SINT de Santa Catarina, também preparou uma carta para os candidatos. São pontos bastante comuns, porque eu já vi a carta do SINT, também tem muitos pontos que são comuns. Foca mais na educação, mas mesmo tem coisas... Não, mas do ponto de vista do serviço público, né? Então, o que é colocado por serviço público, do modo geral, as nossas preocupações são as mesmas, né? Até porque a gente sempre fala o seguinte, assim, valorizar os trabalhadores da educação é valorizar o serviço público do modo geral. Valorizar os trabalhadores da saúde é valorizar o serviço público do modo geral. Valorizar os trabalhadores da segurança pública é valorizar o serviço público do modo geral. Então, não existe distinção se é na educação, saúde, segurança pública, qualquer área, infraestrutura, né? Nós vamos fazer uma pergunta muito clara, né? Os governos, todos os governos até hoje, todos têm
destruído o DEINFRA, por exemplo. Destruído. Destruído? Destruído. Não é uma palavra muito forte, não? Não, eles têm destruído. Eles estão paulatinamente deixando o DEINFRA morrer. Não fazem concurso público, 20 anos sem concurso público, 25 anos sem concurso. 25 anos sem concurso público para um órgão como o DEINFRA. Nós estávamos na Assembleia de Joinville e nós pedimos para que os companheiros fizessem as suas apresentações e dissessem de qual eram os órgãos e os companheiros do DEINFRA disseram o seguinte: quando eles foram para lá, e aí cada um foi em datas diferentes, tinham 320 servidores públicos na ativa. Aí hoje, 3. 3. Uau! 1%. 2, 3, exatamente. Sobrou de efetivos no DEINFRA. De efetivos. 1% do que era o DEINFRA há 20 anos. E quem é que está cumprindo o papel que o DEINFRA cumpria? Você saberia dizer? São as terceirizadas, são as empresas privatizadas. São as empresas privatizadas que fazem aquilo que deveria ser do DEINFRA. Pois bem. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa discutir e debater com os servidores públicos. Inclusive, lembrou agora que o Sintesp já participa do Fórum de Lutas e em Defesa do Serviço Público, né? Sim. Esse fórum ainda está atuante? Junta Sint Saúde, Sintesp? Sim, mas ele mudou de nome porque ficou Fórum em Defesa dos Direitos, né? Porque daí junta a luta do Serviço Público Estadual, mas também a do Serviço Público Nacional, né? Porque tudo tem influência aqui, né? Tudo. É a questão da previdenciária, é a questão das leis trabalhistas e tudo mais, que são a defesa dos direitos dos trabalhadores, na verdade, né? Então a gente junta uma série de entidades que não são só sindicatos, mas uma série de entidades, né, de instituições, de movimentos, de personalidades, para defender os trabalhadores, né, para fazer a defesa dos trabalhadores. Esse fórum de lutas, ele existe em outros estados? Esse fórum é a exclusividade aqui de Santa Catarina? Não, esse fórum é o catarinense, mas em outros estados tem experiências muito semelhantes, né? Já tem. Porque lembrei agora também do tal do MUCAP. O MUCAP era um movimento nacional. Era nacional também? Sim, o movimento do MUCAP era nacional. O movimento unificado contra as privatizações. O MUCAP que existiu aqui era também... mas o MUCAP ele surgiu aqui em Santa Catarina, mas ele era um movimento nacional, né? De defesa das empresas públicas em todos os estados. Exatamente. Nós temos esses vários fóruns, né? Tem fóruns nacionais que são semelhantes, tem a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos, tem uma série de iniciativas nesse sentido, né? Uma série de iniciativas que colocam os trabalhadores na luta pelos seus direitos, né? Então, o fórum aqui é um fórum em defesa dos direitos, é um fórum catarinense, nós temos a atuação no estado de Santa Catarina, mas esse tipo de experiência tem em vários locais, né? Certo. Que é uma maneira da classe trabalhadora lutar pelos seus direitos, né? Se unificando para poder organizar, se por isso. Sim. Juntos o bicho foge, né? Exatamente. Se ficar juntos o bicho foge. Se ficar o bicho pega, se juntar o bicho foge, né? Se juntar o bicho foge. Né? Dá para reescrever a história, né? Dá para reescrever. Em alguns ditados, pelo menos. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, nesta semana com o diretor de comunicação do Sintesp, o Volney Schucre, o servidor público Volney Schucre, que está nos contando aqui, né, que a principal tarefa agora, principalmente em período eleitoral, a principal tarefa do Sintesp é organizar o seu congresso, que acontece no mês de novembro, de 22 a 24 de novembro, aqui na capital, com uma série de delegados já eleitos nas assembleias regionais em todo o estado, a última, inclusive, na última semana, em Joinville. E agora o trabalho, então, vai ser elaborar esse caderno de teses e organizar a estrutura com alojamento, alimentação, transporte?
Exatamente, o transporte principalmente, porque a hospedagem a gente já está acertado com o local do evento. Local, vai ser no Hotel Morro das Pedras, aqui em Florianópolis, né, vai ter hospedagem e tudo mais. O que a gente está, são detalhes que a gente está agora nos ajustes, né? Então, os palestrantes, por exemplo, todos já foram convidados, né? Tem ajuste de agenda com os palestrantes e tudo mais e tal, mas são coisas que a gente já tá sendo encaminhado há muito tempo, então a gente está resolvendo alguns detalhes. Pode ser que a gente precise fazer alguma modificação na programação, mas a programação ela está sendo estudada. Já é construída já há tempo. Está sendo construída. De 3 em 3 anos é feito congresso. O congresso ele sempre acontece, ele é um congresso a cada gestão. Como a nossa gestão tem 3 anos de funcionamento, ele acontece geralmente há 6 meses do processo eleitoral, da mudança da gestão. Como por que a gente utiliza essa metodologia? A gente utiliza essa metodologia porque no Congresso a gente aprova, principalmente, uma das coisas que a gente aprova é o plano de lutas. O plano de lutas vai desenhar, vamos dizer assim, moldar... Nortear, a palavra melhor seria essa, nortear, orientar, as lutas que nós vamos utilizar para o período posterior. E como a eleição se dá 6 meses depois do Congresso, em torno de 6 meses depois, o que acontece? Você pode ter várias chapas, mas todas elas vão... Tem um plano de lutas... Tem um plano de lutas que já está colocado, né? E já está colocado, já está elaborado pela própria categoria em forma de congresso, né? Para que a gente possa ter aí, mesmo que a gente tenha uma eleição completamente adversa daquilo que o Congresso aprovou, mas você tem uma orientação, a orientação de utilizar aquele plano de lutas e tudo mais. Então, e ao mesmo tempo que o Congresso também discute a própria estrutura do sindicato, né? A instância máxima de discussão, então, a Assembleia? A instância máxima. A instância máxima seria uma Assembleia Geral, né, que tivesse um peso maior até que o Congresso, né? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente pode discutir e debater no Congresso. Se o Congresso é a instância superior, ou se essa instância superior, como ela é representativa, ela, pelo próprio meio, ela pode ser substituída por uma Assembleia Geral. Né? E aí, a gente só precisa discutir os métodos dessa Assembleia Geral, né? Porque muitas vezes você tem um congresso, que, por exemplo, que é o caso agora, com 130 delegados, né, que foram eleitos nas suas assembleias, né, regionais, que pode ser mais representativo do que uma Assembleia Geral. Porque uma Assembleia Geral, por exemplo, como a gente não discutiu o quórum, e isso é uma coisa que a gente vai discutir no Congresso, uma Assembleia Geral, por exemplo, você pode ter 200 pessoas. 200 é maior do que 130. Sim, 200 é maior do que 130, só que as 200 estão representando elas mesmas. Né? Enquanto que as 130 estão representando um conjunto de trabalhadores. Então, isso tudo a gente precisa discutir e como é que a gente pode resolver isso. E isso tudo vai estar colocado como debate no próprio Congresso. Dias 22, 23 e eu não 24. Posso aqui, enquanto dirigente, dizer que esse ou aquele é melhor. Né? Quem vai dizer isso é o próprio Congresso. Né? São os trabalhadores que vão dizer o que é melhor para o sindicato, como que ele deve se organizar e tudo mais. O colegiado, né? É o colegiado. Então... A gente sempre prioriza o coletivo, né? Certo. E você falou em convidados que já estão confirmados para o Congresso do Sintesp. A economista Maria Lúcia Fatorelli vai estar presente, né? Sim, nós fizemos o convite, recebemos uma resposta parcial. A princípio ela vem, está confirmado que ela vem. Precisará fazer um ajuste na agenda dela, mas a princípio estão confirmados
Maria Lúcia Fattorelli, está confirmado o José Álvaro do Diese, né, que a Maria Lúcia Fattorelli vai falar principalmente sobre a questão da dívida pública. A auditoria cidadã da dívida, né, que é o movimento que ela é uma das coordenadoras. E ela vai explicar para a gente como que funciona esse mecanismo da dívida, né? Para os catarinenses isso é importante para, por exemplo, o que aconteceu com a nossa dívida, né? Nós catarinenses, através do governo do estado, pegou 9 milhões emprestados. Nesse período todo, pagou 18 milhões e ainda continua devendo 9 milhões. Então, assim, é uma dívida que não se paga. Não vai se pagar nunca. Porque o mecanismo com que ela é reajustada faz com que essa dívida só aumente. Ela nunca diminua. Mesmo que tu vá pagando, ela nunca vai diminuir. É o escravagismo moderno. É a forma de se escravizar modernamente. Escravagismo financeiro moderno. Para quem lembra de como era financiado o BNH, o antigo BNH, né, dos militares e tudo mais, você comprava uma casa para sair do aluguel. E você pagava o aluguel para o resto da tua vida, porque tu nunca conseguia comprar a casa, efetivamente, pagar a casa, né? Tu pagava uma prestação e vinha. Pagava 50 anos uma casa, 60 anos uma casa. Longo prazo. Era extremo. E era uma coisa que ia se multiplicando, assim. Então, o mecanismo é muito parecido, entendeu? É juros sobre juros. É pensado para não ser possível pagar. Né? Sim, para tu ficar eternamente devendo aquela dívida. E para fecharmos esse Floripa em Foco, é sempre bom lembrar, né, Volney? Eu vi casualmente na Rede Globo, que eu não assisto e também não recomendo para ninguém, né? Principalmente os telejornais, num dado momento eles mostrando aquele gráfico dos gastos do país, né? Um gráfico em forma de pizza, né? E aí um tanto por cento lá para transporte, previdência. Só que eles não falam que aqui dentro, metade disso, exatamente a metade, vai para pagar serviços da dívida. Eles só falam que é investido dentro do país, sendo que metade... Então, serviço da dívida pública, que é esse mecanismo que a Maria Lúcia Fattorelli vai explicar para a gente como é que é o funcionamento dele. Ela já esteve aqui no Sintesp, já fez essa explicação, os diretores que estavam presentes assim ficaram a gente fica impressionados, né, com o conhecimento dela, né, ela participou em outros países, principalmente do Equador, né, que reduziu a dívida para 30% do valor. Do que era, passou para 30% como auditoria. Por isso a Maria Lúcia quer a auditoria cidadã da dívida pública do país, né, para que a gente possa fazer uma redução parecida e para dizer, olha, esse mecanismo aqui é um mecanismo de multiplicação de renda. Então, a gente tem que quebrar esse mecanismo para poder efetivamente dizer, olha, tem várias dívidas aqui que já foram pagas. Esse resíduo aqui não existe, né? É que nem eu vou dar o meu exemplo para talvez a gente entender. Teve uma vez que eu fiz uma compra no Bistec e tal, e o cartão era o cartão do Banco do Brasil. Era um cartão do Banco do Brasil e tal, eu não lembro, parece que foi R$850. Alguns anos. R$820 era a compra. E aí eu não paguei e tal, não sei o que. Daí eles fizeram uma proposta que, depois de um certo tempo, eles fizeram uma proposta para que eu quitasse a dívida em R$900 com 3 parcelas de 300. E eu fui lá e paguei as 3 parcelas de 300 e que, portanto, para mim estava quitado. Eis que, alguns anos depois, eu fui tentar fazer um financiamento no Banco do Brasil e descobri que eu tinha uma dívida, que era resíduo desse negócio. Que resíduo esse? Eu paguei completamente tudo. Ah, não, porque ficou um resíduo. Que foi rendendo juros, dividendos. Porque no começo era R$1 e pouco e tal, não sei o quê. E aí aparecia na coisa do Banco do Brasil uma dívida de R$159. Aí eu disse assim, então tá bom, dá o boleto aí para que eu pago. Ah não, essa dívida foi
parar numa empresa privada. De cobrança. De cobrança, então. Já aparecia para o Banco do Brasil como perdas e danos, né? Já aparecia como perda, aquele valor ali. E aí, nessa empresa, eu disse assim, realmente eu quero pagar e tal, não sei o que. Então a gente entra em contato com o senhor. Então, beleza. Fiquei esperando alguns dias depois, me liga a pessoa e tal. Olha, nós somos da empresa que adquiriu os títulos do Banco do Brasil e que aí não sei o que, para lá. Eu disse assim, pois eu estou querendo pagar. Aí, eu estou querendo pagar exatamente porque eu já paguei, mas não é como... Para me ver livre de vocês. Para me ver livre dessas coisas, eu quero pagar. E ele disse assim, pois nós temos uma proposta para o senhor. Eu digo assim, tá. Que proposta? Qual é a proposta que vocês têm? É que a sua dívida atualmente está em R$3.600. Uau, de 159? De 150. Eu disse, como? Assim, a gente está fazendo uma proposta para o senhor liquidar essa dívida em R$3.000. Eu disse assim, minha querida. Processa, por favor. Por favor, eu falei exatamente isso. Proteste esse título. Por favor, faça isso. Proteste. A única forma de vocês receberem essa dívida daqui para frente vai ser se vocês protestarem o valor. Só assim eu vou pagar esse valor para vocês. Porque se vocês protestarem, eu topo pagar. Eu quero ver vocês protestarem. E até hoje também? Até hoje não protestaram, por óbvio. Né? Porque qualquer juizado ia dizer que é um absurdo. De R$1 passar para 159 e depois para 3.000 e pouco. 3.000 e pouco. Né? Nem juro do cartão especial, então, né? Do cheque especial. Bom, Volney, então, resumindo esse Floripa em Foco, né? O Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público aqui no estado de Santa Catarina, realiza de 22 a 23... 24. De 22 a 24 de novembro aqui na capital, um congresso, né? Que é o trianual Congresso Tradicional do Sintesp. O processo de eleição dos delegados já se encerrou na última semana. Inclusive, já está na fase da reunião da Executiva Estadual, que é nesta semana, né? Isso. E vai começar a desenhar os detalhes. E aí, na próxima terça-feira, 2h30 da tarde, a gente está aqui para mais um Floripa em Foco e trazer as atualizações, né? Sim. Cuide-se bem, né? Você com sua cara de candidato, parecido com um candidato à presidência da República, né? Que não seja confundido. E a gente se vê na próxima terça-feira. Não tem problema nenhum de ser confundido. Tá bom. E obrigado você, telespectador, pela audiência. Reveja o bate-papo com o Volney Schucre, diretor de comunicação do Sintesp, daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.